Bem-vindos ao canal Hercólogos Now Mosmon. Aqui quem fala é Rudimar, Brasil, Rio Grande do Sul, Caxias do Sul. Estamos no México, na câmera voltada para o leste, o amanhecer. Esta é mais uma informação para reforçar o objeto, a sombra, o orbe, o planeta cometa, uma estrela anã marrom, onde que eu estou aqui com a seta, e num telhado no México aparece a luz solar e a sombra. Então eu estou pegando exemplos de várias situações para provar que a sombra não é efeito da câmera ou efeito de proteção da lente ou algum dispositivo tecnológico inteligente que seleciona isso para proteção. Mentira. Isto é o planeta que está entre o Sol e nós, a Terra. Esse planeta é um sistema planetário. Ele vem com 8 planetas e 2 luas que eu fotografei diretamente, inclusive em infravermelho. Procurem no canal, estudem o assunto que é importante. Então, e neste momento aqui nós vamos ver agora que eu vou acessar os comandos das câmeras do México, né? Nós estamos aqui no dia 16/6/2021, certo? Essa aqui é uma câmera do dia anterior, que é do amanhecer. Então não é o amanhecer hoje, é o amanhecer ontem. Então hoje eu estou no dia 17/6, certo? Gravando isto. Então nós vamos agora avançar um pouco, e o que nós notamos? Que sumiu a sombra, mas ficou um pouco ainda da luz. Agora eu vou avançar alguns frames e vejam, este telhado aqui, ó, observem, é um telhado, ó, o losango, certo? Ele faz assim, aqui tem outra parte do telhado, e aqui tem a parte de frente do telhado. Então isso aqui é um telhado, ou uma superfície, em ângulo de uns 35 a 45 graus, então ele está fechando um ângulo que fecharia para esse lado aqui, do nascer, né? E, identificando o local do espelho, esse ângulo vai fazer com que coincida a sombra sobre o telhado. Então, vamos ver a sombra crescendo e diminuindo devido à sua entrada junto com o Sol, né? Ele está sempre no Sol, alinhado com a Terra. Ele não vai sair daí até nós não ficarmos em total escuridão. Aí ele passa. Ele não vai passar próximo da Terra, mas a sua sombra é grande. E ele vai passar, a Terra vai continuar com alguns seus abalos. Então vejam, o amanhecer, passando por umas nuvens que sofrem o efeito. Vejam, outro exemplo, né? As nuvens taparam ele, a luz continua, o dispositivo que deveria estar na câmera, como alguns defendem, não continua o dispositivo, né? Vamos continuar aqui para ver o quadro inteiro, ó. Agora ele fica com o tamanho total. E o alinhamento, esse alinhamento aqui, ó, com a mancha, o telhado de metal e a câmera, é próprio do que acontece em visualizarmos ele sem algum espelho de reflexão, refletor. Ou seja, em alguns lugares não se vê a mancha porque não está alinhada com a câmera. Perfeito? Então esse momento aqui mostra o perfeito alinhamento, porque está refletindo a luz solar. Se não tivesse o planeta cometa, a estrela marrom, o Hercólogos, se não houvesse ele aí, não haveria essa mancha preta. Veja, ela entra, ela está, ó,
O Sol está chegando ali, refletindo no telhado, que é um alinhamento do Sol com o telhado e a câmera. Então formou uma linha reta entre o Sol e o ângulo do telhado favoreceu isso. Se fosse plano, possivelmente não iria aparecer, porque ele não está bem no centro com a câmera, está de lado. Mas esse lado, com a inclinação de 45 graus do telhado, essa lateralidade do Sol fez com que coincidisse esse ângulo para refletir a sombra do Hercólubus. Então, no próximo frame, começa a aparecer um pouquinho da sombra. Aqui aparece inteira. Esse efeito é o efeito que deu o telhado, que o telhado não é uma superfície plana perfeita, né? Deve ter alguns desníveis, algumas imperfeições. Saiu, ficou o telhado. Então, isto é uma prova que a sombra aparece quando está alinhada com a câmera. E aqui aconteceu dois alinhamentos. O reflexo da sombra coincidiu no reflexo do Sol com o telhado no ângulo X, que apareceu a mancha preta também, refletida no telhado. Então, esse efeito aqui não acontece na câmera. Esse efeito aqui aconteceu no telhado. A câmera teria que, aquela teoria de que a câmera está se defendendo da luz, colocando uma proteção, deveria acontecer aonde? No eixo da iluminação aqui. Aqui não está nada no eixo. A câmera não vai fazer qualquer brilho que acontecer, a câmera não vai lá e botar uma mancha no meio para proteger a câmera. Não. Esse efeito aqui só tem sentido, essa sombra refletindo no telhado, só tem o sentido de um objeto fazendo sombra na frente do Sol. E essa sombra, vejam as edições anteriores, não esqueçam sempre de dar o like, porque o pessoal está esquecendo, o assunto é empolgante e o pessoal esquece de dar o like. Então, está bem explicado nas edições anteriores o efeito dessa sombra, como que ela está alinhada, por que ela está alinhada. Ela alinhou na entrada e agora está alinhado na saída. A sombra é o planeta cometa, chamado assim pelo Ferrada, é o Hercólubus, é uma estrela anã marrom. Tenho fotos delas no infravermelho, então ela não emite luz. E qualquer objeto na frente do Sol, vamos ter o seu eclipse. E é um eclipse progressivo. Ele vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, até que a gente fique na total escuridão. Este é um eclipse parcial da estrela anã marrom, do Hercólubus, como é chamado nas escrituras do livro de Enoque, ou coisa mais antiga. Então, isso aqui é conhecido, gente. Essa estrela é conhecida pela humanidade, porque isso aqui sempre acontece a cada 13.200 anos. Então, por isso que a gente vai ver nas escrituras de 10.000 anos atrás, todas as civilizações do mundo, nos sítios arqueológicos, registram a transformação do planeta, a refiguração do planeta por cataclismas violentos. Então, este é o causador do reinício da vida no planeta. Alguma coisa fica e alguma boa parte não fica no planeta devido aos acidentes que acontecem na superfície. Bom, então esse é um vídeo para oportunamente aproveitarmos o que está acontecendo aqui no México, na Câmara Leste. Podem ver, né? Se as nuvens atrapalham a sombra, por que não continua o efeito na câmera? Né? Ó. Então é nítido que isso é lá fora, isso é no espaço, gente. Como eu provei no vídeo anterior aí, muito oportunamente, a Lua eclipsou o Sol nesse último eclipse do dia 10, e a Lua também eclipsou uma parte da sombra. Então quer dizer que esse objeto e a sombra vem de fora, não é na câmera. Bom, continuando com outro exemplo de alinhamento da sombra com superfícies.
provando que a sombra está lá no espaço, entre o Sol e a Terra. Não está na câmara da fotografia ou do sistema. Não está. Então aqui nós estamos no México, no entardecer, uma semana atrás. Isso aqui é em La Paz. É uma baía. Lá é o Pacífico, certo? Atrás dessa linha aqui, que estamos na Baixa Califórnia. Então é uma península, e essa baía está para lá de dentro da península, e ela está olhando para a baía, e lá nós vemos a continuidade da península, e atrás dessa península é o Pacífico. Entardecer, o local é La Paz, Baixa Califórnia, México. Vemos a mancha, o Sol está no entardecer, e vocês veem que começa a ficar o grunado, né? O achurado da sombra. Por quê? Porque ela está descendo e a sombra começou a entrar num alinhamento com a câmera. Perfeito? Só estou explicando a situação. Nessa próxima foto recolhida, continuando a explicação, vocês podem perceber que ficou mais forte, mais preto o reflexo. E olha o risco, gente. Isso aqui a câmera nunca produziria. Por quê? Porque ela não tem esse recurso de fazer espelho com a água. Isso aqui é natural. Isso aqui está acontecendo lá. O alinhamento da sombra com a água, e ficou mais escuro. Porque antes estava começando a ficar. Aí alinhou, ou seja, a sombra do Hercólodo alinhou também com a lente da câmera. E vamos ver agora a terceira foto. Para nós, a terceira foto, o que nós vemos? A diminuição do alinhamento, e ele está indo para o entardecer e a noite. Ainda tem um resquício de risco, de sombra. Aí eu pergunto, né? Como poderia aparecer essa progressão de sombra, de entrando, ficando forte, e saindo, ficando fraco, como nós vimos nas fotos anteriores. Essas fotos eu guardei para colocar tudo num pacote só, né? Então, como apareceu esse reflexo também no telhado no México, aí eu reuni esses dois materiais. Então, aqui é mais uma prova de que a sombra está no espaço, ela é gigante, e algumas câmeras, quando acontece o alinhamento, quando não aparece o reflexo em muitas superfícies de mar, mas aparece a sombra, não está alinhado com a câmera. É só isso. Se estivesse no ângulo certo, aparece o reflexo. Bom, então, aqui agora estamos em La Paz, no mesmo local, na Bahia. Isso que é uma Bahia, né? No México. Estamos na região da Baixa Califórnia, e isso é no dia anterior. Hoje estamos no dia 17, isso aqui é do dia 16 no entardecer, certo? Na Bahia, mesma posição, vejam. Aparece a mancha, a sombra. Isso é um eclipse, gente, certo? Vejam, é uma espécie de eclipse. Só que está descendo, né? O Sol, a luz solar alinhou-se aqui, é um alinhamento, mas não está acontecendo o alinhamento da sombra, certo? Não está acontecendo o alinhamento da sombra, o alinhamento do Sol sumiu, certo? Se fosse uma proteção, deveria aparecer a proteção aqui também, porque a câmera ia proteger tudo da luz, né? Então veja, não temos nada, porque neste dia, no giro do planeta, no seu giro, não coincidiu a sombra
não coincidiu o reflexo da sombra na lente, mas o reflexo da sombra está acontecendo. Se eu estivesse um pouquinho mais à direita ou à esquerda, um pouquinho mais acima ou abaixo, reposicionando a câmera, mas ela está fixa, né? Nós veríamos a sombra novamente. Por quê? Porque daí nós teríamos um alinhamento se eu reposicionasse a câmera. Mas como a câmera está fixa e o Sol e a Terra estão em movimento dinâmico e nunca coincidente, no dia seguinte a sombra não aparece mais, porque o ângulo mudou da Terra, o ângulo mudou do Sol, o ângulo mudou também um pouquinho do Hercólubus, porque o Hercólubus fica oscilando aqui. Ele está fixo, mas ele oscila, vai para um lado, para o outro, para cima, para baixo, mas ele está sempre na área do meio, do meio da região solar. Então, por que não aparece aqui a sombra? Na água, o reflexo da sombra na água, porque não está alinhado com a câmera. É só por causa disso. Mas, se nós estivéssemos presencialmente lá, poderíamos, com uma câmera manual, procurar um ponto onde que houvesse o reflexo. Perfeito? Então, não é efeito da câmera, não é efeito tecnológico, não é nada de proteção. Isso é o planeta cometa vindo na direção da Terra. Continuando sobre a sombra que está eclipsando a luz solar sobre a Terra. Então a sombra é uma parte do eclipse, é o eclipse inicial, né? Então, nós estamos no Alasca, em Chandalar, hora local 4h19, hoje é atual. Dei um pulinho lá no Alasca para dar uma olhadinha. Então é 17/6/2021, 4 horas, hora local. Então, para eu ter acesso aos comandos, a tela vai ficar desse tamanho. Veja que interessante. É um exemplo muito bom, né, gente? O movimento da luz solar, melhor, a Terra girando, apareceu a sombra, o Hercólubus, e nas duas situações aparece o quê? Aparece a sombra pela metade. Como a luz solar também foi interrompida pela metade, pela encosta da montanha. Então, como isso pode acontecer na câmera? Expliquem, não tem como. Então, essa parte cortada da sombra, quem cortou foi a encosta do morro. O morro corta uma parte da sombra. Ele saiu da encosta do morro, que nessa oportunidade aqui é uma encosta em V. Saiu, ficou a sombra inteira. Na próxima foto, não é ele que se move, gente, é a Terra que está indo da direita para a esquerda, certo? O Sol se move, mas em relação a este movimento, o movimento maior é da Terra. Nós estamos indo estamos no amanhecer do Alasca. Vejam. Essa situação em V aqui, ó, exemplifica muito bem. Cortou pela metade a sombra. Esse eclipse parcial do Hercólubus sobre a Terra. E que será brevemente um eclipse total. Brevemente pode ser 1, 2, 3, 4 anos. Por quê? Porque é um evento que acontece em 13 mil anos. Então, mas 4 anos, o pessoal pode estar falando isso de mim. Não, gente, eu não tenho como ter cálculo correto, porque eu não tenho todos os equipamentos de um laboratório completo. Bom, não esqueçam do like, né, gente? De recomendar essas informações. Então, um exemplo, hoje, no amanhecer do Alasca, tá aí, ó. A sombra sendo cortada pela encosta da montanha. Nós estamos numa região, num parque montanhoso do Alasca. É uma região mais ao sul, tem uma cordilheira. Tá vendo aqui, ó, os efeitos da cordilheira. É um lugar são montanhas altíssimas.
Bom, continuando, nós estamos novamente no Alasca, neste mesmo dia do dia 17, e achei lindo essa composição de cores. Olha só que interessante. Muito disso aqui é chemtrails, rastros químicos. E nós vemos a sombra do Hercólobus cortada por esta nuvem aqui, né? Então, isso me lembrou muito Júpiter. Eu falei Vênus, desculpa, não sei se eu falei errado. Júpiter. Lindo, 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 lindo. Fotografia aí, pessoal, para curtir um pouco. Lá mais para o norte do Alasca. No sul o tempo não está muito bom hoje. Então, estamos no norte. E como lá é verão, em Deering. Então, estamos no dia 17 do 6, 4h51. Eu vou tirar do enquadramento porque eu queria que vocês vissem as cores, que bonitas que são, né? Então, muito lindo, né? Eu também acho. Lembrar um pouquinho de Júpiter. E vejam a sombra do Hercólobus sumindo atrás das nuvens. Se vocês notarem, o sol não se põe. Vejam, é o famoso sol da meia-noite. Nós estamos aqui quase na hora local. Aqui hora local meia-noite, 11h57, certo? Então nós vamos para meia-noite. O sol passa na borda da calota. Aqui está ele, ó, passando na borda da calota do planeta, porque lá é verão, então o sol não se põe. E ele começa a voltar. Aí nós temos essas cores lindíssimas. O sol, as nuvens deixam aparecer um pouquinho da sombra. Ele entrou numa região agora que tem menos nuvens, né? Então as nuvens, eu acho que eu confundi um pouquinho antes, desculpa. Então as nuvens vão deixando aparecer a sombra. E nesse momento aqui, a parte de baixo ficou livre de nuvens, mas acima está entrando numa nova faixa de nuvens. Então a sombra fica escondida. Aqui já pulou para o outro lado, do início da gravação, das fotos. Então aqui essa foto linda. As cores. Mas, claro, o evento que nos remete ao que nós vamos passar no futuro não é bonito não, gente. É muito trabalhoso, nós vamos passar por maus bocados. Mas essas imagens lindíssimas. Lembrando que não é o Sol que está se movendo, é a Terra que está girando. Então é como se você estivesse fazendo um giro assim, ó, do teu corpo. Tu começa a girar, tu começa a ver as coisas diferentes, com o olhar parado. Então a câmera está parada, a Terra está girando da direita para a esquerda e o cenário está mudando, como acontece em todo lugar do planeta. Estamos em Living Good, na sequência do mesmo dia. Aqui temos as montanhas, no Alasca, é na região central, por ali, olhando para o norte, noroeste. Veja que as nuvens taparam o sol e a sombra. Nas falhas das nuvens aparece a sombra com a deformação conforme a nuvem deixa passar o brilho da sombra. Deixa passar a sombra. O brilho da sombra é boa. Aqui, ó, deixou só um pouquinho passar. Aqui tapou totalmente e aqui está
a sombra inteira. Aqui já está uma parte pela encosta do morro sendo interrompida, então o sol e a sombra está sendo interrompido uma parte aí. Interrompeu tudo. Tem vários exemplos, gente. Centenas de exemplos. A toda hora vocês podem ver isso no Alasca e no México. Estamos em Atkasak, mais ao norte do Alasca, certo? Atkasak, do dia 17/6 às 5h14, certo? Estamos no verão do Ártico, então ouvimos falar do sol da meia-noite. Este é o sol já no amanhecer das 5 horas, mas ele não se põe, passa pela calota e continua o dia inteiro com o sol. Então, em Atkasak, estamos vendo o alinhamento da lente dessa câmera com a sombra sendo refletida num espelho d'água. A câmera não produz isso, gente. O espelho da água é independente. A propósito dessas câmeras que tem esse efeito de proteção de lente, são câmeras muito sensíveis e elas estão em laboratórios, estão em observatórios, estão em sondas espaciais. Aí sim justifica aquelas proteções no centro contra a luz solar. Não confundam isso, gente. Existe as sondas no espaço com essa proteção para focar e para pegar os elementos que estão na borda da luz, e a luz atrapalharia. Aí sim. E também tem observatórios no Chile e nos observatórios solares do mundo que eles têm esses sistemas, mas são câmeras e são situações específicas para estudos. São câmeras mais sensíveis e muito desenvolvidas. Agora, centenas de câmeras no Alasca, tu acha que elas teriam esses dispositivos? Claro que não, né, gente? Vejam. Então, nós podemos ver o espelho d'água aqui, ó. Certo? Está aqui o espelho d'água, ó. Lá está o Hercólubus, a sombra dele viajando até a Terra, né? Deixa eu dar acesso aos comandos aqui. Então, vamos voltar, ó. Estamos a 1 da manhã, lá, o sol não se impôs, né? Não se pôs, não tem noite nesses dias de verão lá. Então, ele volta a subir, passa por trás das nuvens, as nuvens cortam a sombra. Então, é lá no espaço que está a sombra. As nuvens estão fazendo um anteparo, como aconteceu nas montanhas que eu mostrei, os vários exemplos, né? E para provar que não é na câmera, é lá mais um reflexo dos vários que eu já mostrei. O que significa? A sombra está refletindo na água, junto com o sol. E olha a deformação. Se fosse um recurso da câmera, teria que ser redondo. Não, mas é comprido. Como eu mostrei lá em La Paz, no México, aquele risco não pode ser da câmera. A câmera não faria um risco. Se ela se protegesse, ela faria um ponto redondo, um círculo, como justifica isso aqui. Mas isso aqui não é proteção. Isso aqui é a sombra sendo vista direta e a sombra sendo refletida no espelho d'água. Mais um exemplo. Estamos Atkasak. Pronúncia muito estranha, né? Mas tudo bem. Vamos dar mais um enquadramento para vocês perceberem a realidade.
esta é a realidade. Isto aqui é um objeto. Isso aqui é o reflexo do objeto na frente da luz. O Sol, no espaço, tem um planeta gigante, a sua sombra já está eclipsando na Terra, ou seja, a sombra do Hercólubus vai eclipsar toda a luz solar. Está progredindo, está crescendo, e ela está sendo refletida num espelho d'água. Vamos terminar então, pessoal. Não esqueçam de dar o like, de passar essas informações à frente. Eu estou percebendo que o pessoal está assistindo, mas não está se manifestando nas gravações, nos vídeos. E isso é importante para que o trabalho seja divulgado pelo mundo afora. Vamos terminar este trabalho de hoje. Agradeço a sua atenção. O canal Hercólubus continua com o trabalho. E esta cena vai ficar no final. Escolhi esta cena para mostrar-nos em La Paz. Esta imagem é de alguns dias atrás, onde o Sol, a sombra do Hercólubus e a sombra refletida na água estavam alinhados com a câmera que filma diariamente aquela região. É no pôr do sol para o lado do Pacífico. Então está anoitecendo lá naquela ocasião. Por que é importante em La Paz? Porque se você for em La Paz agora, vai ver o pôr do sol e não vai ter esse alinhamento. Então no momento específico foi que aconteceu isso. E eu resgatei algumas fotos e não gravei na hora. Por quê? Porque eu queria acumular mais material. A gente muitas vezes se passa e eu não peguei aquele momento da filmagem. Então agora estou pegando a foto que eu resgatei, né, para mostrar o quão sério é isso, gente. É uma cena que impacta, né? É uma cena que impacta. Reforçando que esse risco na água é o reflexo dele. A sombra, a máquina fotográfica não poderia causar este efeito. Dentro dela, ela só poderia causar o quê? O efeito de proteção, que seria circular, se isso fosse proteção. Mas isso não é proteção. Isso é o planeta cometa, é a estrela anã marrom, que é maior que Júpiter. E a sua sombra refletida na água. Como esse efeito de comprimento de sombra, a máquina fotográfica poderia produzir esse efeito aqui? Nunca. Eu estou sendo repetitivo, enfático, para que as pessoas acordem. Muito obrigado pela atenção. Divulguem o trabalho do canal, porque essa informação é uma das informações pilares para a humanidade. Isso eu tenho certeza. Esse trabalho é único. Eu sou o único no mundo que está denunciando o planeta cometa, na posição que ele está e os efeitos que aparecem dele nos céus do mundo. Eu entendo porque eu estudo ele há muitos anos. Muito obrigado, pessoal, mais uma vez, viu? Até a próxima.